Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando um pouco sobre leitura, livros e também meio digital. Para falar sobre isso, contamos com a ilustre presença do professor e historiador francês Roger Chartier e também do professor da Universidade Federal de Goiás, Marlon Salomon. Bom, professor, a gente falou um pouquinho a respeito de internet, de não serem iguais as formas de leitura na internet, no livro. Na internet a gente tem vários links, hipertextos, cada um percorre um caminho diferente na hora que está lendo, pode acessar outros links ou pode acessar os hipertextos de forma diferente do livro, que pressupõe uma leitura um pouco mais linear. Como que o senhor avalia isso, principalmente em relação à experiência do leitor frente à internet e também a questão da autoria, que muitas vezes é complicada na internet, já que os textos são disseminados, às vezes de forma ou sem uma assinatura ou com autores que não são os verdadeiros criadores dessas obras? Camila, se você me permitir, eu vou fazer um complemento à tua questão. Tradicionalmente, na escola, no mundo do impresso, havia todo um aparelho crítico que a gente pressupunha que o aluno deveria dominar para que a leitura pudesse ser uma leitura crítica dos livros, mas do mundo. E uma impressão que a gente tem é que com essa inserção do computador, da leitura na tela nas escolas, não há uma insistência no deslocamento desse aparelho crítico para esse novo meio. Será que esse aparelho crítico perdeu sua relevância? Caiu em desuso? E, ao mesmo tempo, esse aparelho crítico, ele pode e como funcionaria numa modalidade de leitura que é essa que a Camila insiste, que é uma leitura fundamentalmente fragmentar, que é a leitura na tela? Bom, para começar com as coisas mais simples, que é um livro impresso? Um livro é um objeto material diferente de outros objetos. Temos papéis sobre esta mesa, cadernetes, revistas, jornais, arquivos, etc. Então, há uma identidade específica do objeto. Mas este objeto é também um livro, porque é um livro de Machado de Assis, é um livro que corresponde a uma obra, como livro. E se se fala imediatamente na conversação se você ha lido o livro de Umberto Eco, se refere implicitamente a um objeto e se refere explicitamente a uma obra. Então, há um vínculo indissociável entre livro como objeto e livro como obra. Consequência, ninguém está obrigado a ler todas as páginas de um livro, mas a forma material do livro impresso impõe a percepção de saber se é uma obra de 20 páginas ou de 500 páginas. Imediatamente há uma visão da coerência e da totalidade da obra através da forma material. E se uma pessoa quer extrair um fragmento, sempre se pode ligar ou localizar este fragmento no seu lugar, porque aparece neste momento na narração de ficção ou porque aparece neste momento na demonstração do historiador. Há uma ruptura fundamental com o mundo digital, porque o computador não se liga a qualquer texto particular de uma maneira única. É um aparato que permite fazer aparecer qualquer texto se existe na forma digital. É um aparelho em que há uma possibilidade de ler e de escrever. E então, isso facilita ou permite a leitura mais fragmentada e segmentada, com seus proveitos, que você mencionava, a possibilidade de ir muito mais facilmente de um texto a outro. Na cultura impressa, você deve abandonar o livro, ir a outro objeto. Aqui não, é imediato. Você pode caminhar numa selva de texto com os links. Ao mesmo tempo, às vezes, a dificuldade existe ou algumas vezes não existe o desejo de localizar o fragmento dentro da totalidade da qual é um fragmento. E aqui é uma maneira de ver a novidade radical do mundo digital. A partir desta observação, evidentemente, se vê que um papel de crítico
como dizia Marlon, da escola ou da biblioteca, seria de fazer lembrar ao leitor isso. E que quando se considera que estamos frente a uma obra que foi produzida com sua coerência, sua identidade, sua totalidade, evitar o perigo que é imediato da leitura eletrônica e que é a fragmentar, perdendo a percepção da totalidade textual, que era um romance de Machado de Assis ou um livro de Fernand Braudel. Então, estamos frente a esta diferença. A pergunta sobre a autoria é também uma pergunta complicada, porque, por um lado, evidentemente, há uma possibilidade de fazer desaparecer, como você sugeria, a identidade do autor. Porque não somente há uma possibilidade de manipular as identidades no mundo digital, mas se segue o caminho de textos abertos, maleáveis, móveis, se pode pensar em um processo de uma escrita indefinida, na qual o primeiro autor seria imediatamente acompanhado e apagado pelos outros que entram no mesmo texto. Evidentemente é contraditório com a edição eletrônica isso. Porque se há edição eletrônica é porque há uma obra que se liga a um autor e que está suficientemente estável para que seja coberta pelo copyright e por a propriedade intelectual. É uma contradição interna no mundo digital entre uma comunicação digital livre, gratuita, infinita, em que os textos se podem encadear um dentro do outro, e a consequência era o apagamento do nome do autor, e, por outro lado, até agora, a proteção ou a perpetuação neste mundo digital dos critérios mais clássicos do mundo impresso, começando com propriedade literária. Hemos visto que muitos autores de romances tinham blog, mas não para publicar os livros, para todo o que é o contorno dos livros, correspondência com os leitores, esboços, dados sobre sua vida, etc. É uma contradição entre duas possibilidades desta nova tecnologia. Não sei, porque a consequência pode ser também intelectual ou estética, se se considerar que a forma digital respeita os critérios do copyright, por exemplo, da propriedade literária, é uma forma de paralisar a invenção digital, porque se deve estabilizar um texto. O romance, você pode ler, pode anotar, mas não pode entrar no romance. Quando um sonho ou uma promessa do mundo digital era justamente de quebrar, de abandonar esta tirania da propriedade literária e da página impressa com este mundo, daí todas as metáforas marítimas, a navegação e um mar aberto para os navegadores. É difícil. O que me parece, para concluir, fundamental é que devemos evitar, como se ha feito durante muito tempo, a tensão entre os que consideram que é um mundo maravilhoso, utópico, que se abre e que não há razão para conservar um mundo anterior, ou uma deploração infinita sobre, com os computadores, a morte do livro, da cultura escrita, da leitura. Era uma polaridade que talvez era proveitosa para os que debatiam desta maneira. Não é uma questão deste tipo que é importante, a questão é o diagnóstico sobre o que permite ou o que proíbe uma forma ou outra da inscrição dos textos. Uma das questões interessantes em relação ao que você acaba de falar, me parece, exatamente diz respeito a uma certa concepção de história que muitas vezes está pressuposta nessas análises que se faz
de uma espécie de substituição do impresso pelo digital. E eu estava exatamente pensando no início da nossa conversa sobre o papel para um espaço cultural que você acabou de sublinhar, que é o papel das livrarias. Fundamentalmente no Brasil, a educação é um problema ligado à escola. Você lembrou que não. As bibliotecas têm um papel fundamental na transmissão do saber, mas você chamou atenção também para as livrarias, para o papel fundamental que as livrarias têm na transmissão do saber. Ora, isso para nós é algo absolutamente silenciado, ninguém fala do papel cultural das livrarias, e o que a gente assiste diariamente Brasil afora é o fechamento, sobretudo das pequenas livrarias. Claro que as grandes cadeias de best-seller, elas continuam se saindo muito bem, mas e até a questão mesmo do valor que isso tem no peso para um assalariado. E uma das questões é exatamente, então, uma ideia de que, na verdade, as coisas caminham em direção à imposição do digital. Isso é uma espécie de movimento necessário da história e, portanto, o desaparecimento das livrarias, como a gente assiste nas grandes cidades, isso nada mais é do que a própria realização da história no seu curso normal, e o que a gente deve fazer é simplesmente assistir isso com uma espécie de resignação ou não, mas, de modo algum, as políticas culturais devem ou deveriam intervir para que isso, que não é a gente não deve pensar historicamente como as coisas caminhando em direção a um curso normal, mas ao contrário, pensar que as livrarias têm um papel cultural fundamental e que talvez, portanto, elas deveriam prescindir de políticas culturais que afirmassem esse papel. E aí a questão que me parece importante é exatamente essa de que o mundo digital vem substituir o mundo do impresso. E isso, na verdade, corresponde ao curso natural das coisas. Portanto, é normal que certos espaços culturais, certas formas de produção simbólica desapareçam e outras simplesmente se coloquem. Aqueles que defendem posições de uma coexistência defenderiam posições que são anacrônicas. E aí eu acho que a gente entra numa questão que o seu trabalho permite pensar de maneira interessante, que é exatamente a ideia de que o mundo digital, o mundo da textualidade eletrônica, é um mundo em que, fundamentalmente, um conjunto de novas liberdades se afirmariam, um mundo em que um território finalmente livre nasceria, não é? E que as amarras da distinção social ligada ao impresso desapareceriam, etc, etc. Por outro lado, há também um diagnóstico que é extremamente pessimista, ou seja, o fim do livro, o fim de uma forma que foi a forma fundamental da cultura ocidental durante séculos. Como é que a gente pode pensar isso de uma forma mais complexa? Como é que a gente pode pensar isso de uma maneira mais problemática? E, sobretudo, me parece criticando um pouco essa ideia de que a história caminha em direção a algum lugar e que as coisas naturalmente se substituem, outras devem ceder espaço para as novas e nós devemos assistir isso de maneira calada. Ok, você mencionou aqui a tensão entre o aspecto inelutável de uma evolução e que ninguém podia controlar, porque se produz a partir das práticas. Aí, por exemplo, o que dizia dos mais jovens, que entraram no mundo da imagem e da escrita frente ao computador. Desta maneira, como se havia algo que não dependia de ninguém, que era como a soma de cada ação pessoal em um novo padrão de comportamento. E, por outro lado, o papel das políticas culturais, que se define uma situação que seria considerada como melhor que outra, devem atuar. Proteger as livrarias, desenvolver as bibliotecas, manter a cultura impressa nas escolas. E então, atenção na maneira da filosofia estoica, há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E neste caso, essa é uma tensão, porque me lembrava de um ensaio famoso de Walter Benjamin sobre a significação da reprodução técnica da imagem, e do som e do rádio e filme. E a conclusão é que não havia uma significação intrínseca. A significação estava constituída cada dia pela tensão
entre as práticas dos indivíduos, as decisões dos que têm um poder de decisão e o funcionamento das instituições. Desta maneira, não podemos pensar que este tipo de fenômeno está totalmente controlado pela vontade dos cidadãos ou dos poderes. E, ao mesmo tempo, não podemos pensar que não tem um efeito as decisões que podem reforçar ou corrigir as evoluções que são estas evoluções finalmente coletivas, não controladas por ninguém e que se traduzem nos comportamentos. Liberdade, efetivamente, era uma das promessas, comunicação gratuita, imediata, possibilidade de um novo espaço público, possibilidade de realizar finalmente o que era um sonho das luzes no século XVIII, cada como podiam, cada indivíduo na posição de leitor e na posição de escritor, cada recebendo informação e escrevendo críticas, opiniões, ideias. Era o sono de Kant, um texto famoso que são as luzes, em que define as luzes como este momento em que cada pode atuar como leitor e como autor de... Bom, professor, agora temos uma possibilidade técnica, mas talvez vamos a examinar que há um aspecto possivelmente contrário deste sono realizado. Bom, vou ter que interromper um pouquinho, porque a gente chegou ao fim desse bloco, mas no último bloco do Conexões você continua conferindo essa conversa com o professor Roger Chartier.